Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou contar a segunda parte do meu testemunho que eu fiquei devendo. Eu deixei a primeira parte no canal, já tá aí, se vocês quiserem ver, que eu conto como eu perdi meu bebê de 13 para 14 semanas. E eu vou contar como eu tive mais uma perda e como eu tive a minha bebezinha, que agora tem 1 ano e 1 mês já. E eu vou contar a vocês tudo que aconteceu assim como aconteceu a minha gravidez, como foi durante a gravidez e o que aconteceu pós a minha gravidez. Então, vou tentar ser mais objetiva nesse vídeo pra não ficar um vídeo muito longo, pra você também não ficar entediada aí, tá bom? Mas é a minha história. E espero que você escute com amor, tá bom? Eu perdi meu bebê em fevereiro de 2019, então foi um ano muito difícil pra mim, foi um ano muito complicado. E eu fiquei muito pra baixo, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito desanimada. Entrei numa tristeza muito profunda, eu me isolei muito, eu fiquei muito triste. Eu acho que demorou a minha ficha cair. Eu acho que eu me neguei muito a viver o luto, sabe? De dizer, poxa, eu perdi. Então eu fiquei muito prostrada, muito triste. Mas eu fui buscando força em Deus e decidi tentar novamente, mesmo não me sentindo preparada. Eu não me sentia preparada, mas tinha aquela necessidade, eu vou tentar de novo. E quando chegou no início, quando chegou ali em janeiro, de janeiro para fevereiro de 2020, eu decidi, vou tentar engravidar de novo. E eu comecei a tentar engravidar, e gente, pra minha surpresa, muito rápido, quando foi dia 14 de março, por aí, eu descobri que eu tava grávida. Eu fiz um teste, descobri que eu tava grávida. E eu fiquei muito feliz, porque, tipo, eu não imaginei. Porque da primeira vez, quando eu tentei engravidar, demorou uns 6 meses, assim, pra eu conseguir engravidar. E dessa vez eu engravidei muito rápido. Então eu fiquei muito surpresa. Sendo que 8 dias depois, se eu não me engane, no dia 20, quando se iniciou a pandemia, eu perdi. E, gente, quando eu perdi, eu entrei numa tristeza tão grande, porque eu tinha feito um pedido a Deus. Eu tinha pedido a Deus, se fosse pra eu perder de novo, não deixa eu engravidar. E quando eu perdi de novo, me deu uma tristeza muito grande. Eu fiquei, gente, eu nunca vou ter filho. Eu não vou conseguir. Não é pra mim. Não vai acontecer. Poxa, eu sou nova. Não tenho uma explicação pra eu não estar conseguindo. Deve ter algum problema comigo. E eu fiquei muito triste, eu chorei muito, mas eu tinha entregado a Deus que seria feita a vontade dele. E eu não queria mais engravidar, não até procurar um médico, que eu fiz, não, vou procurar um médico, porque eu preciso saber o que é que tá acontecendo comigo. Tem que ter algo errado comigo, porque não é possível. Perder 2 vezes seguida não é normal, tem que ter algo errado, ou comigo, ou com meu marido. Eu preciso fazer exame, eu preciso descobrir o que é que tá acontecendo. E eu disse, não, no meu próximo ciclo eu vou voltar a tomar meu remédio, meu anticoncepcional, não vou engravidar agora, eu vou procurar um médico, vou ver. Sendo que dentro de 50 dias a minha menstruação não veio. Ela tinha vindo, perdi o bebê, aconteceu tudo aquilo, parou. Eu fiz teste novamente, deu negativo, então eu sabia que realmente eu tinha perdido, não tinha como. Passaram, acho que acredito que 54 dias e nada dela vir. E quando eu saí eu tinha vindo pra um culto na igreja, já tava época de pandemia, tá bom, mas a minha igreja tava abrindo assim durante a tarde pra fazer, acredito, culto no domingo. Aí eu peguei, fui pra igreja, e quando eu saí, um irmão passou a mão na minha barriga e disse, tu tá grávida, porque eu tenho uma intolerânciazinha à lactose, então às vezes minha barriga incha. E fica parecendo que eu fico com uma barriguinha como se eu tivesse grávida. E na hora, na minha cabeça, eu falei, poxa, eu queria tanto, porque há 50 dias atrás eu tinha perdido. Então eu queria muito que o que ela tivesse falado fosse verdade. E aquilo ficou muito na minha cabeça, muito na minha cabeça. Quando chegou no outro dia, numa segunda-feira, eu falei, poxa, eu vou fazer um teste pro desencargo de consciência. Fiquei com aquilo na cabeça, porque eu falei, não, vou tomar remédio já, né? Quando vier agora eu vou tomar remédio, mas se eu, tipo, vai que eu tô, né? Não sei, vou fazer pro desencargo de consciência. Quando eu fiz esse teste, eu descobri que eu estava grávida de verdade. Sendo que foi aí que começou a turbulência. 3 dias depois que eu descobri que meu teste deu positivo, eu comecei a ter um sangramento de novo. Então eu disse, perdi, acabou-se. E a partir daquele momento que eu tive aquele sangramento, eu disse, não, perdi, acabou. E eu entrei numa tristeza, eu chorava, eu só chorava. E meu marido chorava junto comigo, porque eu disse, eu nunca mais quero engravidar na minha vida, porque se eu tiver que passar por essa dor, eu não engravido, eu não quero, eu escolho não passar por essa dor. Eu não aguento perder mais nenhum bebê. E meu marido ficou muito triste, porque ele queria ser pai, sendo que eu tava numa tristeza tão grande, eu falei, não quero. Eu louvava a Deus, eu dizia que tava tudo nas mãos dele, mas eu não queria, que eu aceitava que o que tinha acontecido, mas eu não queria engravidar mais, porque eu não queria passar por essa tristeza novamente. E, gente, eu tive esse sangramento, tipo, um dia antes, ou no dia do Dia das Mães, sabe? Foi bem ali na comemoração do Dia das Mães, e foi quando meu esposo estava fazendo um vídeo aqui pro canal sobre o Dia das Mães. Foi muito doloroso pra mim, e foi muito doloroso pra ele, porque há 2 dias atrás, a gente estava super radiante, ele por ser papai, e eu por ser mamãe.
Então, quando aconteceu o sangramento, a gente entrou numa tristeza cruel. A gente ficou muito mal, mesmo assim ele fez o vídeo pro canal, pra fazer um vídeo de homenagem ao Dia das Mães, falando sobre o Dia das Mães. E foi um dia muito difícil pra mim, porque foi um dia que teve um almoço na casa da minha mãe. Eu fui porque era o Dia das Mães, eu tinha que estar com a minha mãe, mesmo não estando bem. E eu fui, tipo, minha mãe soltou pra uma irmã minha, tinha contado só pra minha mãe, mas ela acabou soltando pra todo mundo que eu tava grávida. Porque eu tinha contado só pra ela, que tinha dado positivo, ela foi e contou pra todo mundo. Aí quando vieram me abraçar, eu falei, não, mas eu perdi. Eu já tinha dito que eu tinha perdido. Porque pra mim aquele sangramento ia ser igual ao outro, ia começar a aumentar, ia perder e acabou-se. E gente, eu fiquei com esse sangramento, eu fiquei numa tristeza muito grande e meu marido fez. Não tem como você ficar desse jeito, porque nem vinha de uma vez, mas ficava aquele sangramento que vinha e parava, vinha e parava. Ele fez, a gente vai no médico, a gente precisa ir. Eu não queria ir de jeito nenhum. Quando eu fui no médico fazer ultrassom, porque ele me arrastou pra ir, quando eu cheguei lá, antes de entrar na sala do médico, era uma angústia, era uma dor, porque quando você vai ali num lugar onde faz ultrassom, só tem a maioria, gente, a gente grávida pra ver sexo de bebê, pra ver se é uma menina, pra ver se é um menino, e aquelas conversas tudo empolgante, tudo feliz, e eu numa tristeza profunda. Antes de entrar, eu fui lá fora e disse, Senhor, eu não sei o que vai acontecer quando eu entrar aí dentro, mas eu só peço que quando eu entrar, o Senhor segure na minha mão, que o teu Espírito Santo entre comigo e me ajude, me sustente nesse momento. E eu entrei, fiz um ultrassom pela barriga mesmo. Quando o ultrassonografista passou, ele viu um saco gestacional, tava lá o saquinho gestacional. E eu falei pra ele que eu tinha perdido, já fazia uns quase 60 dias que eu já tinha perdido. Eu falei, não, já faz uns 60 dias já que eu perdi. E agora eu fiz o teste de novo, deu positivo. Ele fala, olha, isso aqui é resto de aborto. Isso aqui não é gravidez. Isso aqui provavelmente é resto de aborto. Você tá vendo o saco gestacional completamente irregular? O saco gestacional tava com as paredes tudo tortinha. Ele fez, pode até ter uma gravidez, mas eu duvido muito. Ele falou desse jeito pra mim, sem sentimento nenhum. Isso aí é resto de aborto. E ele falou, pra você não perder a ultrassom, vá pra casa, você volta daqui a 7 dias. Aí quando você voltar daqui a 7 dias, eu faço um exame melhor, mais detalhado. Eu olho o seu ovário, o seu útero direito, pra ver se você tem algum problema de infertilidade. Eu dou uma olhada e faço um exame detalhado. E eu saí daquela sala, eu sabia, eu tinha convicção que não era resto de aborto, porque eu sentia no meu coração que não era. E quando eu saí, eu disse, Deus, eu sei que isso aqui não é resto de aborto, eu sei que é uma gravidez, mas se não vai vingar, que seja feita a tua vontade. E fui embora. Gente, e não é fácil dizer isso, eu chorava todos os dias. Era dias muito difíceis, tanto pra mim quanto pro meu marido. Eu não saía de casa. Eu ficava o dia todo, tava em pandemia, eu também colaborava, mas tipo, eu não tinha vontade de sair de casa. Eu passava o dia muito triste, muito isolada, porque eu tava muito mal. E passaram-se os 7 dias, voltei lá numa terça-feira, acredito eu. Não lembro muito menos, mais ou menos o dia da semana. Mas eu voltei. E antes de entrar na sala, eu pedi mais uma vez, Deus, quando eu entrar nessa sala, não sei o que me espera, mas que teu Espírito Santo entre comigo, segura na minha mão. Eu preciso que o Senhor segure na minha mão. E eu entrei lá, ele veio pela barriga de novo. E, gente, quando ele passou, já deu pra ver que o saco gestacional não tava vazio. Tava lá, e quando ele passou, ele fez, olha o seu bebezinho aqui. Botou o coração pra ouvir. E eu ouvi, eu olhei pra ele, eu fiz, sim, mas o saco gestacional tá irregular? Aí ele fez, por quê? Eu falei que tava, filho, eu fiz, foi. Ele fez, não, o saco gestacional tá perfeito. Olha aqui o coraçãozinho do seu bebê, vou botar de novo pra você ouvir. E aí meu marido tava comigo na sala. E a gente ouviu o coração do bebê. Gente, eu saí dali tão grata, porque eu tinha ouvido do médico que aquilo ali era resto de aborto, que a minha filha era resto de aborto, que aquilo ali era um saco gestacional completamente irregular, que mesmo se virasse uma gravidez não iria vingar. E minha filha tava lá com o coraçãozinho batendo, minúsculo, acredito que eu, tamanho de grãozinho de arroz, mas tava lá com seu coração firme e forte batendo, e eu saí grata. Gente, mas eu saí de lá, eu não sabia se minha gravidez ia pra frente. Como eu disse, eu perdi um bebê de 13 para 14 semanas. Então já no 4º mês de gestação. Então eu tava, quando eu fiz, eu acredito que deu 7 semanas de gestação. Quando eu fiz o exame. E que ouvi o coraçãozinho dela, acredito que deu que ela tinha 7 semanas. Então, quando eu saí dali, eu não sabia se ia pra frente, se eu ia conseguir segurar minha filha nos braços. Mas só de ver que não era resto de aborto, e só ouvi o coração da minha filha batendo, eu falei, Deus ouviu minha oração, não é resto de aborto, e o saco gestacional tá perfeito, Deus já operou milagre aqui. E eu fui embora, gente, e durante toda a minha gravidez,
acompanhou dentro de mim um sentimento que eu vou perder a qualquer momento. Gente, eu não vou ser hipócrita de dizer que depois que eu descobri que eu tava grávida, minha fé era inabalável, eu acredito não, que dessa vez a gestação vai chegar no final. Gente, eu orava todos os dias pela minha filha, eu orava pelo ouvido, pelo braço, pelo cotovelo. Tudo que ela tinha eu orava para que ela nascesse perfeita e cheia de saúde. Sendo que devido ao SUS, que eu fiz o meu pré-natal no SUS, foi um pré-natal muito mal feito. Minha gravidez era de risco porque eu já tinha tido 2 abortos, então era uma gravidez de risco e eu já tinha perdido um bebê muito avançado, que até hoje eu não sei o motivo, gostaria muito de saber, mas acredito que tá nas mãos do Senhor, não sei. Foi um pré-natal muito mal feito, então eu tive suspeita de perda de líquido, minha pressão ficou alta desde o início da gravidez, sendo que quando eu ia pro pré-natal, a moça não verificava a minha pressão porque ela dizia que tava sem o negócio de aferir pressão. Então ela não aferia a minha pressão. Eu fiquei usando um aferidor de pressão que minha sogra tinha comprado pro marido dela, porque a pressão parece dele que tava dando alta, e eu fiquei usando. Sempre dava que minha pressão tava baixa nesse aferidor e eu confiei nele. Porque toda vez que eu ia fazer meu pré-natal, que a moça só queria fazer meu pré-natal de 2 em 2 meses, gente, até praticamente o final da gestação, todas as consultas que eu ia de alto risco por causa da pandemia, ou a médica tinha pegado Covid, ou a médica tinha entrado em licença, e eu nunca conseguia fazer. Chegou um momento que eu desisti de fazer. Porque toda vez que eu ia, gastava, gente, pra ir pro médico, que às vezes era um médico longe. Toda vez que ia, não tinha. Então eu acabei parando de ir, me confiando que minha pressão estava baixa. Sendo que, gente, eu passei minha gravidez toda muito debilitada. No início da gravidez eu fiz uma barriga enorme. Acredito que eu coloco uma foto aí pra você ver. Eu fiz uma barriga gigantesca. E eu fiquei muito pesada muito rápido. Eu tava inchando. Chegou um dia que eu comecei a vomitar, passar mal, morrendo de dor, passando mal, vomitando. E meu marido me levou na urgência. Chegando lá na urgência, foram aferir minha pressão. Deu que minha pressão estava muito alta. Me encaminharam pra outro hospital. Eles não atendiam gravidez de alto risco. Chegando lá no outro hospital, viram que minha pressão estava alta, me passaram medicamento para tomar, me deram medicamento para eu tomar de pressão, sendo que durante uma semana eu fiquei tomando e eu comecei a me sentir muito mal. Eu já tava com 34 semanas, e eu tava 34 para 35 semanas, e eu comecei a passar muito mal. Eu não conseguia levantar do sofá, eu passava o dia todo deitada ou na cama ou no sofá, eu não fazia mais nada. Era uma fraqueza, era um sono. Eu pensava que era um remédio de pressão, que tava dando efeito, que tava me deixando meio grog, e não. Aí eu fui numa vizinha, que minha vizinha, ela é enfermeira, acredito, ela tem negócio de aferir pressão. Eu pedi pra ela aferir minha pressão. E quando ela aferiu minha pressão, deu 16 por lá vai. Só sei que meu marido foi e me levou pra esse hospital que tinha me passado um remédio de pressão. Aí meu marido ficou lá fora com a minha mãe e eu entrei, porque época de pandemia não entra acompanhante, é só a pessoa que vai ser atendida mesmo. Eu entrei, quando eu entrei, fiz exame de urina e nananã. Aí quando eu entrei no médico, o médico aferiu minha pressão e de repente o médico começou a preencher um monte de papelada. Aí eu fiz, o que? O senhor tá preenchendo esses papéis por quê? Ele fez, não, esse aqui é o papel da sua internação, sua pressão tá muito alta e você vai ficar internada pra induzir o parto. Gente, como eu disse a vocês, eu passei minha gravidez toda com muito medo. Eu achava que eu ia perder minha filha a qualquer momento. Eu descobri que ela era uma menininha, acho que com 15 para 16 semanas eu descobri que era uma menininha. Paguei todos os meus ultrassons porque eu não queria depender do SUS, eu queria que se tivesse qualquer erro, qualquer coisinha eu descobrisse, mas infelizmente o pré-natal eu não paguei. Fiz pelo SUS e o que eu me arrependo muito hoje, porque talvez se eu não tivesse feito um pré-natal tão mal feito, eu não teria passado por tudo que eu passei, que eu vou contar pra vocês. Aí quando chegou lá, ele falou, você vai ser internada, sua pressão tá muito alta. Não era um hospital ruim, não tenho o que falar, mas tipo, cheguei já colocando som em mim, gente, é horrível. Comecei já a sulfatar. Quando vocês sabem, quando tá com pressão alta, começam a sulfatar, porque quando a pressão sobe mais, corre o risco pode ter convulsão. Então a pessoa tem que estar sulfatando pra controlar a pressão, pra pessoa não ter convulsão. Porque com um bebê dentro da barriga pode levar a mãe à morte e o bebê também. Então ficava o tempo todo aferindo minha pressão, minha temperatura, os batimentos e começaram a induzir com comprimido. Gente, eu fiquei lá, acredito que 5 dias a 6 dias só pra induzir a gravidez. Todo dia havia alguém de 12 em 12 horas, acredito eu, colocar comprimido pra induzir o parto. Porque eu começava a sentir dor de contração, mas depois de um tempo parava. E vinha e botava outro comprimido. E eu passei por 8 comprimidos, gente. Foram 8 comprimidos pra tentar induzir o parto. E acredito que também colocaram o soro em mim. Sendo que não ia. Até que chegou o limite que eles não poderiam mais colocar comprimido, porque já não tinha mais o que fazer. Eu já tinha entrado nas 36 semanas
de gravidez, eu já tinha entrado nas 36 semanas e já não tinha mais o que fazer. Não dava mais pra ele colocar em comprimido pra tentar induzir o parto. Então ele falou, ó, você vai pra uma cesárea. E, gente, nesse nível eu já tava tão inchada, porque eu tava sulfatando, eu não comia, eu não bebia água, gente, eu morria de sede. Eu não sentia fome, porque o soro, o sulfato não deixava eu sentir fome. Mas eu sentia tanta sede, eu dizia, moço, só pode me dar um pouco d'água? Se você quiser morrer, você toma. Então, as coisas eram desse jeito, era muito doloroso. Chegou um momento que eu tava lá, tipo, sem previsão, porque mudava de plantão e cada médico dizia uma coisa. Não, você vai agora de manhã fazer a cesárea. Aí depois, não, amanhã. E ficava essa conversa. Chegou um momento que eu fiquei tão desesperada que eu pedi meu marido, me tira daqui, por favor, me leva pra outro hospital, eu não quero, mas não aguento mais ficar aqui. Porque eu ficava de sonda, gente, doía, incomodava. Era muito difícil. Eu não tinha mais força pra levantar, pra ir no banheiro. Tipo, quando ia me levar pra qualquer lugar, tipo, botava cadeira de roda pra me arrastar pra fazer exame. E quando eu tava com 36 semanas, me levaram pra fazer ultrassom. Acredito que ia fazer 36, eu tava com 36 semanas, certinho, batido. Levaram, viram que a minha filha já tava com quase 4 quilos. Faltava, acredito que 10 gramas, alguma coisa assim, pra ela fazer 4 quilos. Então ela tava muito grande pra idade gestacional. Acharam que ela tava com... Como é que se diz? Acharam que ela tava com diabetes, porque ela tava muito grande. Eu já tava sem energia, sem força, cansada. Eu já não conseguia nem ficar em pé direito. Aí até que chegou o momento que meu marido tava lá comigo. Ele não tinha tomado café ainda, já era 9 horas do dia. Ele não tinha descido ainda pra tomar café, que ele tinha passado toda a noite comigo. Eu disse, não, vai tomar café. Desce lá, vai... Quando meu marido desce, eles me levam pra fazer o parto. Gente, quando eles me levam, por um milagre, o homem falou, essa aqui vai pra sala de parto agora. Ele falou, não, acabei de limpar a sala, peraí que eu vou fazer um negócio, já a gente faz, daqui a pouco a gente faz o parto dela. Eu sei que de lá eu fiquei até 1h da tarde, deitada numa maca, catando meu marido, perguntando onde ele tava, esperando fazerem o meu parto. Aí entra outra mulher que tava grávida de gêmeos, que ia fazer. Mas não, vamos levar isso aqui que é um só, é mais fácil, não é 2, é menos complicado, vamos levar ela. E me levaram. Gente, quando me levaram na sala, eu lembro que eu só pedi o meu marido. Gente, cadê o meu marido? Cadê o meu marido? Cadê o meu marido? Por favor, traz meu marido. Gente, eu pedia tanto pelo meu marido. Porque ele tinha descido pra tomar café, desde aquele momento eu não tinha visto mais ele. Porque quando eu entrei lá pra dentro, ninguém entrava mais. E eu só pedia pelo meu marido, eu sei que eu já tava deitada, amarrada, já tinham dado aquela anestesia que, gente, que é horrível, dói sim muito. E, gente, eu tava com muito medo, sabe? Quando amarra ali tua mão, tipo, você não sente mais nada, daqui pra baixo você não sente mais nada. Você fica... E eu sozinha, não tinha ninguém, cadê meu marido? Eu acho que já tava me rasgando, já me abrindo. Eu acho que meu marido, conseguir achar o meu marido, ele entra dentro da sala e fica do meu lado. E nasce minha filha, uma bola branca, que não tem nada a ver com a mãe. Desde pequenininha dava pra ver que era a cara do pai. Mas, gente, quando a minha filha saiu de mim, me deu uma paz, porque eu vi que ela nasceu cheia de saúde. Linda, maravilhosa, eu vi o chorinho dela. Vou botar foto pra vocês verem, dei beijinho na minha bolinha. Meu presente, meu milagre, que eu passei a gravidez toda com muito medo de perder. Mas, pra honra e glória do Senhor, minha filha nasceu cheia de saúde. E, gente, depois que minha filha nasceu... meu marido tirou uma foto comigo, eles tiram foto do bebê, eles mandam o marido sair. Meu marido saiu da sala. E quando meu marido saiu da sala, gente, eu fiquei dormindo e acordando, apagando e acordando, apagando e acordando. E num desses acorda e coisa, que eu acordava, passava um médico. E aí, vocês conseguiram? Ele falou, hoje Deus operou um milagre, hoje só Deus na causa, hoje foi difícil, viu? E tipo, quando eu cheguei em casa, foi que eu vim descobrir que eu tive muito sangramento, que eles tiveram que conter o sangramento. Coisa que eles não falam pra você ali, tipo, quando eu cheguei em casa foi que eu fui descobrir. Então, quando eu saí dali, eu fui pra sala de recuperação, eu entrei na sala, nem sei que horas eu saí da sala, tá bom? Eu sei que eu fiquei apagando e acordando, e eu saí, fui pra sala de recuperação, botaram assim a minha filha no meio das minhas pernas, eu fiquei com ela, e depois eu pedi pra colocar ela na minha mão, porque eu não conseguia fazer assim. Se você já fez uma cesárea, você sabe, não dá, gente, você não consegue pegar. Pedi pra colocar ela nos meus braços e eu fiquei. E, gente, era pra eu ficar ali apenas 6 horas ou 5 horas sulfatando pra poder descer pra enfermaria. Sendo que por algum erro, não sei, não deram sulfato, não fizeram nada. E eu fiquei 24 horas, gente, 24 horas segurando a minha filha sem dormir depois do parto. Porque eu tinha tanto medo de derrubar ela, e na sala de recuperação não pode ficar ninguém. É só você, um enfermeiro ali, uma mulher ali sentada no balcão, um monte de mulher. E, tipo, naquele momento foi começando a minha frustração. Porque eu, cirurgiada, não conseguia levantar.
Chegava alguém e catucava meu pé só pra ver se tinha movimento. Tinha movimento, tava tudo ok. Mas eu não conseguia levantar, porque cirurgiado não consegue. E eu fiquei ali 24 horas deitada, na mesma posição, só um pouquinho inclinadinha assim, segurando minha filha. Passei 24 horas ali dentro, não era pra eu ficar esse tempo todo, mas eu fiquei acordada. E quando chegou outro turno, ela falou que era pra gente ter sulfatado. Foi Deus que operou milagre, porque não colocaram pra essas meninas pra sulfatar. Podia ter morrido grávida aqui, podia ter morrido mamãe aqui. Comentando, né, porque depois do parto a gente deveria ter sulfatado. Eu cheguei, gente, a tomar 10 sulfatos antes de entrar pra sala do parto. Até a enfermeira disse, eu nunca vi alguém sulfatar tanto antes de ter neném. Então, tava um descaso meio complicado lá. Mas pra glória do Senhor deu tudo certo. E eu desci pra enfermaria depois de 24 horas que eu devia ter sulfatado. Não sulfatei, devia ter descido em 6 horas. Eu não desci. Quando eu desci, ainda fiquei esperando. Meu marido veio aparecer quase 6 horas da noite, ele veio aparecer. Porque, tipo, ele ficava o tempo todo perguntando, não, ainda tá na sala de recuperação, não, ainda tá na sala de recuperação. Aí quando eu cheguei na enfermaria, que eu vejo ele entrando com as coisas da minha bebê, dá aquela paz. Gente, a primeira vez que você levanta, eu nem levantei, gente, eu passei de uma maca pra outra, de uma cama pra outra. Parecia que eu ia morrer, é uma dor terrível. Eu preferia 1000 vezes ter tido dor normal, gente. Porque a mulher sofre muito ali no momento. Mas depois a mulher que teve normal tava tudo andando. E eu não conseguia nem levantar. E quando eu tentei levantar ainda pela primeira vez, quase que eu desmaio. Então eu ainda fiquei deitada. Eu só sei que depois de 3 dias, depois que minha filha nasceu, eu recebi alta.